Olá, irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui mais esse domingo, dia 6 de outubro, para refletirmos o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo de 2 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério com a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para Jesus as tocasse. Mas os discípulos a repreendiam. Vendo isso, Jesus aborreceu e disse: deixe vir as minhas criancinhas. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Então, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e abençoava e impôs-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, hoje o Evangelho vem dizer para nós, esse Evangelho de São Marcos, o Senhor, os fariseus, perguntavam ao Senhor se era permitido se divorciar da esposa. E o Senhor falava que o que Moisés tinha deixado para eles. Aí eles falam que Moisés deixou uma carta de divórcio para que pudessem se separar de suas esposas e as esposas de seus maridos. E o Senhor, é simples a resposta que ele dá para eles. Moisés só fez isso pela dureza dos vossos corações. Meus irmãos, antigamente, quando um marido se separava de uma esposa, simplesmente ele falava que não queria mais essa esposa e se separava, que não se adaptou com ela. E era uma vergonha para essa mulher se separar desse homem. Trazendo para o dia de hoje, nossos dias de hoje, infelizmente, o casamento ele virou loteria. Se der certo, deu. Se não der certo, deu. E a gente volta para a palavra do Senhor, lá no capítulo 5, e fala assim: Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Meus irmãos, não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus que enfatiza que o Deus uniu, o homem não separe. Então, se nós somos casados, nós temos nossas esposas, nós temos nossos esposos, se nós separarmos dele e casarmos com outra pessoa, a palavra de Deus vai dizer mais abaixo, nós estaremos cometendo adultério. Por que o Senhor fala isso? Hoje, como eu falei, as pessoas estão casando, se der certo, deu, se não der certo, tá bom também, acabou. Hoje as pessoas fazem contrato de casamento. Hoje não tem responsabilidade um com o outro, porque sabemos, irmãos, que viver entre quatro paredes com uma pessoa totalmente diferente de nós é difícil. Mas Padre Léo falava, em uma das suas belíssimas pregações, que se um casal ele reza unido, ele vai permanecer unido. Se o casal ele reza uma Ave Maria por dia, unido, o demônio não entra nessa casa. E muitos casamentos hoje, irmãos, acabam por falta da presença de Deus. Claro que toda regra tem sua exceção, claro que tem, mas a maioria dos casamentos hoje acabam porque não tem Deus no casamento.
A palavra de Deus vai dizer para nós: o que Deus uniu, o homem não separe. Não tem força nenhuma você no cartório se divorciar se você casou na presença do Senhor, se Deus abençoou o seu casamento. Então, meus irmãos, a palavra de Deus hoje é simples para nós. Talvez é dura em nosso coração, mas como diz Frei Gilson em suas homilias, quer brigar, briga com Jesus, não briga comigo não, que é o Senhor que vem falar. E ele vem falar para mais abaixo: quem divorciar da sua mulher e se casar com outro cometerá adultério contra a primeira. E a mulher que se divorciar do seu marido e se casar com outro comete adultério. Meus irmãos, a palavra de Deus fala: se nós pensarmos, se nós cobiçarmos a mulher, o homem do próximo, nós já estamos cometendo adultério. Imagina se nós separarmos nossa esposa, nós que somos casados na igreja, nós estaremos cometendo adultério. E é um pecado gravíssimo que nos leva ao inferno. Então, meus irmãos, e nesse mundo de hoje que nos mostra quantas coisas, hoje tudo pode. Você casou hoje, não deu certo, você separa, acabou. Não tem mais vínculo com ninguém. E nós temos responsabilidade mais com nosso esposo, com nossas esposas. Não temos responsabilidade de homem da casa, de mulher da casa. Vamos seguir o exemplo da família de Nazaré. José e Maria e Jesus. Quanto que José teve que passar para ter Maria como esposa? Quantas provações que ele teve, mesmo assim, ele não deixou Maria. Ele seguiu com Maria para criar Jesus Cristo. Para que Jesus Cristo fosse criado numa família, a família de Nazaré, a Santa Família de Nazaré. Então, meus irmãos, que possamos aprender. E no final ele vem para dizer para nós, quando os discípulos proibiam que as crianças chegavam até eles, ele falou: deixa vir as minhas criancinhas, que ela é o reino dos céus. O que precisamos ter, meus irmãos, talvez o nosso casamento, é a pureza de uma criança. É a pureza em nossos corações, nós precisamos disso. Essa pureza de uma criança que vai até Jesus no seu colo e abraça-o e o chama de pai. E talvez nós precisamos disso no nosso casamento, para que o nosso casamento não se acabe. Porque se deixamos coisas entrar no nosso casamento e aos poucos acabando, daqui a pouco, meus irmãos, não sabemos por que acabou. Porque deixamos pequenas coisas atrapalhar a nossa vida de casal. Então, meus irmãos, que esse evangelho de hoje possa crescer em nós a vontade de amar o nosso próximo, a vontade de servir o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele que está ao nosso lado. E quem está ao nosso lado? A nossa esposa, os nossos esposos. Eles são os maiores que estão do nosso lado, são os outros próximos que estão do nosso lado, os mais próximos de nós. E temos essa certeza que quando casamos, temos que casar para fazer o outro feliz, não casar para ser feliz. Então, que possamos aprender com essa família de Nazaré, que o Senhor possa nos abençoar, continuar abençoando o nosso casamento, e sempre que vier as tempestades, possamos colocar Deus na frente, que Ele vai nos livrar de tudo aquilo que nos afaste de Sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se inscreva em nosso canal, para que mais pessoas possam alcançar essa palavra do Senhor através da explicação do Santo Evangelho.